pessoal, eu sou a Lara Castro e no vídeo de hoje eu vou contar como que foi o meu primeiro beijo. Eu sempre fui uma pessoa meio atrasada no quesito relacionamento. E o meu primeiro beijo não foi muito diferente, até porque eu acho que foi lá atrás que começou essa minha saga. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, todas as minhas amigas já gostavam de alguém, se interessavam por garotos e eu não. Também não me interessava por garotas, antes que alguém me pergunte. Todo mundo tinha um crush e eu não tinha. E eu comecei a me sentir cada vez mais excluída das conversas. As minhas amigas literalmente, ou inimigas, né? Literalmente me excluíam das conversas porque eu não gostava de ninguém e eu não conseguia entender elas. Como qualquer outro adolescente, eu não queria me sentir excluída, então eu decidi escolher alguém para ser o meu crush. Nem que fosse uma paixão platônica, mas eu tinha que ter alguém para que eu pudesse me enturmar e conversar de igual para igual com as meninas. Então, racional como sempre fui, escolhi um menino lá do meu prédio que ninguém ligava muito pra ele assim, mas que ele tinha lá seu charme, já que eu sempre gostei de belezas meio exóticas, e decidi que ele ia ser o meu crush. Eu fui tentando entender como que era essa história de gostar de alguém, o que eu tinha que admirar nele, o que não tinha, e fui nutrindo isso na minha cabeça. Só que depois de um tempo, as meninas começaram a ficar com esses garotos, a beijar e namorar e trocar de namorado, e eu continuava com a história do crush. E daí eu comecei a me sentir deslocada de novo. Então eu decidi que eu ia ficar com alguém pra mostrar pros meus amigos que eu era capaz de ficar com alguém, que eu não tava ficando com ninguém porque eu não queria. Porque tinha muito aquela coisa de tipo, ah, a Lara não, tipo, ela não fica com ninguém, ela tem medo, ela é bebê, sabe? Meio que me menosprezando, e eu não gostava disso. Eu sabia que não tinha problema nenhum em nunca ter beijado ninguém, e etc, e não gostar de ninguém, mas eu não queria me sentir excluída, então eu decidi que eu ia ficar com alguém aceitável para que os meus amigos vissem que sim, eu podia ficar, que eu não tinha medo de ficar com ninguém, que eu só não tava ficando com ninguém porque eu não queria. Daí nessa época eu tava na 7ª série e eu ia pra escola de trem com o pessoal do meu prédio que também estudava no mesmo bairro, ali nas mesmas escolas, e a gente fazia um trajeto assim de 6, 7 estações de trem. E sempre encontrava gente de outras escolas também nos mesmos vagões. E tinha um menino que ele sempre pegava no mesmo vagão que a gente, só que ele era mais velho e era de uma outra escola. E daí teve um dia que tava todos os meus amigos do prédio, da escola, todo mundo no trem, e esse menino pediu pra ficar comigo. E daí eu pensei, se eu ficar com ele, todo mundo vai saber. E daí vão parar de me encher o saco e dizer que eu não fico com ninguém, porque eu tenho medo e etc. Então eu vou ficar com ele pra, tipo, ser cool, pra ser legal no meio da galera. E daí, eu não sei exatamente o que aconteceu, porque o meu cérebro apagou boa parte dessa história da minha cabeça, graças a Deus. Mas eu lembro que tinha uma placa assim na estação e que eu e o menino, a gente foi pra trás da placa, meio que pra se beijar, né, pra ficar. E todos os meus amigos, minhas irmãs ficaram, tipo, na placa assim, olhando pra ver se eu realmente ia beijar o menino, se eu ia ter coragem ou não. E eu tava muito receosa, mas não com a questão de beijar o menino, mas será que os meus amigos vão ver? O que será que eles vão falar de mim depois disso? Será que eles vão dizer que eu sou legal, que eu não sou legal? O que será que vai acontecer? E era uma coisa completamente nova. Daí eu sei que eu beijei o menino, aí ele me deu a mão, a gente foi de mão dada, tipo, até a catraca. Daí eu não lembro se a gente tava indo pra escola ou se a gente já tava voltando, tava indo pra casa. Mas eu sei que foi só esse beijo, daí depois ele me deu um selinho e a gente foi embora. E aí todo mundo ficou, mas e aí, vocês estão ficando, o que ele falou? E eu acho que eu nem perguntei nada pra ele, tipo, eu acho que a gente nem falou nada. Eu só sei que eu não sabia o que tava acontecendo. Eu não sabia se eu tava ficando com ele, se eu não tava, o que ele tinha achado, nem nada, porque eu não perguntei. Eu simplesmente fui pra trás da placa e beijei o menino, ou ele me beijou, eu não sei, eu não lembro. Mas eu também não queria admitir pras minhas amigas que, né, eu tava lá em choque com tudo que tava acontecendo, então eu falei, não, a gente ainda tá ficando, a gente vai se ver, calma, na hora de voltar e etc. Só que eu lembro que esse menino me deu um perdido em vários outros dias. Quando ele me via, ele mudava de vagão, ele desviava, ele nunca mais veio falar comigo. Eu devo ter sido pessimamente péssima, ou ele que era um imbecil mesmo, eu acho que eram as duas coisas. E depois de 1 ou 2 dias que eu fui ignorada por este cavalheiro,
eu comecei a me sentir extremamente culpada e comecei a sofrer por amor. Não exatamente por amor, né? Eu comecei a me culpar por ter feito uma coisa que, sabe, que eu não queria, só pra mostrar pras pessoas que eu era uma coisa que eu não era. E daí eu comecei a perceber a besteira que eu tinha feito e que não tinha mudado em nada. Ao contrário do que eu imaginava, em vez de eu ser uma pessoa legal pros meus amigos agora, eu era corna. Eu virei a trouxa da galera, né? Porque o menino começou, tipo, a fugir de mim e depois de um tempo, ele até parece que apareceu com uma outra menina. Enfim, eu deletei, tipo, ele da minha cabeça, da minha imagem, até porque ele não era o culpado. Eu me senti culpada por ter feito algo que eu não queria fazer com uma pessoa que eu nem conhecia, que eu só tinha visto no trem, né? Sabia que ele estudava na escola X e tal, mas eu não tinha grandes referências dele. E, enfim, resumindo, foi uma grande decepção. E aí nessa época, eu tava na 7ª série, como eu disse, e logo em seguida eu fui pra 8ª. E daí tem um outro vídeo aqui no canal que fala sobre como eu comecei a ouvir Legião Urbana, que foi na 8ª série. E nessa época eu descobri aquela música do Legião, que se não me engano é Quase Sem Querer, que fala: o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. E daí vestiu assim como se fosse uma luva, e eu continuei ouvindo Legião Urbana assim até hoje. E eu lembro de prometer pra mim mesma que eu nunca mais ia fazer alguma coisa pra, sabe, pra provar pras pessoas que eu era algo. Porque, né, não faz o menor sentido. E eu já sabia disso antes, mas a minha vontade de me enturmar, de fazer parte, sei lá, das pessoas me admirarem era tanto naquela época que acabou fazendo meu primeiro beijo se tornar uma tragédia. Quando eu já tava com uns 16 anos, eu comecei a me interessar por garotos de verdade, tipo, 3 anos depois. Eu vi que sim, que eu tava começando a sentir falta de ter alguém, todo mundo já tava namorando e eu tava me sentindo muito sozinha. Talvez tenha sido uma outra vontade ali de me enturmar, de ser igual a todo mundo, porque eu ainda tinha 16 anos, ainda era adolescente, mas foi diferente. Eu já tinha pensado muito e eu falei, poxa, sei lá, tô me sentindo sozinha. E aí eu reencontrei um amigo depois de anos e ele me convidou pra ir no cinema, e daí a gente foi e acabou ficando. Eu nunca me apaixonei por ele, acredito que nem ele por mim, mas pelo menos tirou um pouco do meu trauma, porque eu fiquei com ele porque eu quis, e foi uma tarde super legal e, sei lá, eu fiquei bem aliviada. Eu considerei esse beijo como o meu primeiro beijo de verdade, porque foi desajeitado, foi legal, a gente riu, sabe? E não foi, sei lá, um trauma, né? Então o meu primeiro beijo foi com 13 anos, mas o meu segundo beijo só foi com 16, que é o que eu considero o meu primeiro beijo. Então me conta aqui nos comentários como foi o primeiro beijo de vocês, também foi trágico, se não foi, se foi lindo, se foi emocionante, como que foi. Eu não lembro nada assim específico do meu primeiro beijo, sabe? Ah, é a língua de quem pegou, o que eu senti, eu não lembro. Eu acho que o meu cérebro bloqueou tanto o de 13 anos quanto o de 16. Eu lembro que com o de 13 anos eu tenho um sentimento muito ruim e com 16 eu já tenho um sentimento melhor. É a única coisa que eu realmente lembro, mas eu queria saber o que vocês sentiram, o que vocês lembram. Deixa nos comentários, porque aí, né, a gente pode trocar experiências e eu também não vou me sentir assim tão a última bolacha do pacote, ou sim, né, talvez. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você também não gostou, deixa o seu like pra incentivar. E não esquece de se inscrever nesse canal. Essa é mais uma história da série 25 histórias dos meus 25 anos. Um beijo e tchau!